Glória a Deus. Eu saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aproveitando que nós estamos em pé, eu vou pedir a gentileza que você abra a sua Bíblia comigo. No livro de Êxodo, no capítulo de número 16, e nós vamos fazer a leitura dos 8 primeiros versículos. Êxodo, capítulo 16, verso 1 ao verso de número 8. Glória a Deus. Eu sou muito grato ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Agradecer o pastor Celso, o pastor Daniel, o pastor Ney, o pastor Ângelo, o pastor Josuel, que eu chamava de Juarez, mas não tem nada a ver. Eu errei, mas tinha alguma coisa, tinha um mistério. A todos os queridos, que Deus abençoe os irmãos, o carinho e a minha gratidão a Deus e aos irmãos por essa oportunidade. Que ambiente maravilhoso e cheio da presença de Deus. Coisa maravilhosa estar aqui nessa noite. Êxodo capítulo 16, verso 1, irmãos acharam? Diz assim a doce e preciosa palavra do Senhor. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente, e a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Ao sexto dia prepararão o que comerem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, porque murmurais contra ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Minha oração, desejo no meu coração que eu não venha falar nada de mim mesmo, da minha própria carne e experiência, mas que tão somente eu possa transmitir a mensagem da parte de Deus para o seu coração e para a sua vida. Meus queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos fala do momento da inauguração de quando Deus manda o maná. Um pouquinho antes daqui do capítulo 16, aqui no finalzinho do capítulo 15, nós vamos ver um episódio em que o povo chega a um lugar onde as águas eram amargas. O lugar chamava-se Águas de Mara, e Mara significa amargo, e as águas eram amargas e o povo não conseguia beber aquela água. Mas o fato da água ser amarga não era um grande problema, porque na realidade a amargura da alma, daquela água, era magnésio. E magnésio seria muito bom para o povo naquele momento. Mas o povo rejeitou aquela água, achando que aquela água seria ruim, que não dava para beber. E ali já um milagre vai ocorrer, né? As águas se tornaram doces. E agora, no capítulo 16, aquela multidão, uma grande multidão de pessoas, começam a reclamar.
começam a murmurar. E aqui, meus queridos irmãos, esse texto, ele vai nos ensinar algumas coisas. Algo que a gente precisa compreender, que o texto nos fala, é sobre a essência da murmuração. Qual é a essência da murmuração? Está aqui no finalzinho do verso de número 7. Diz assim: ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? E aqui, meus queridos irmãos, nós temos uma chave importante. A murmuração é a reclamação contra Deus. E existem, meus queridos irmãos, pessoas que insistem em responsabilizar a Deus pelas suas questões e pelas suas dificuldades, talvez até pelas suas frustrações. Começam a dizer que Deus não te ama, e que Deus não quer que você cresça, e que Deus não quer que você seja feliz, que você seja alegre. Deus está sempre querendo atrapalhar a sua vida. Existem pessoas que têm essa visão. Mas o texto vai nos falar que a essência da murmuração é a reclamação contra Deus. Nós vamos ver isto, meus queridos irmãos, de uma forma muito singela no primeiro pecado, o pecado de Adão. Porque quando Deus faz algumas perguntas para Adão, e aqui a gente precisa entender que quando Deus nos faz perguntas, não é para ele saber a resposta, porque ele já sabe de tudo. Então, quando Deus pergunta, fala assim: Adão, onde estás? Não é para Deus saber onde Adão está. É como se Deus estivesse perguntando para Adão e dizer: Adão, você sabe onde é que você está? Cadê você? Eu ouvi a tua voz e eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Adão, quem te mostrou que estavas nu? E aí nós vemos o homem culpando Deus. Adão vai dizer: foi a mulher que tu me deste. Porque Adão diz assim: se o Senhor não tivesse me dado mulher, eu não teria pecado. E aí, quando chega para a mulher, o que ela vai fazer? É um comportamento de repetição. A mulher vai dizer: não, foi a serpente. Mas aí, quando chega na serpente, Deus encerra o diálogo, a discussão, e já executa um juízo contra a serpente e contra o inimigo das nossas almas. A essência da murmuração é reclamar de Deus. E nós temos que ter a consciência espiritual acerca disso. Porque é neste panorama, é com este sentimento que é inaugurado o maná do céu. E é interessante, porque os irmãos sabem o que significa maná? Maná quer dizer: o que é isso? O que é isso? Eles não sabiam o que era. E aí Deus vai dar uma orientação, e a chave de tudo isso, das 5 lições que a gente vai aprender hoje, a chave está aqui no verso de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover o pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então o que Deus vai fazer? Fala assim: olha, povo, eu vou fazer chover. Eu vou fazer algo que vocês não têm condição de fazer. Só que existe algo que vocês podem fazer. Vocês vão se levantar e vão lá colher o que eu vou mandar para vocês. E vocês devem colher a porção de cada dia. Vocês já viram essa expressão? A porção de cada dia? Vocês lembram quando Jesus traz a nossa memória, ele fala assim: vocês devem orar desta forma: ai, nosso que está no céu, papapá. Aí Jesus fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque nós cultivamos a confiança em Deus hoje. Hoje nós confiamos que o pão de cada dia o Senhor nos dará. E amanhã Deus proverá o de amanhã. Eu confio no Senhor.
haverá o pão de amanhã. Eu só preciso agradecer o pão de hoje. E aí Deus vai orientar o povo e dizer assim: olha, vai fazer o seguinte, vocês vão de manhã cedo e vocês vão lá colher. Vocês vão colher e vão preparar uma semente branca. Vocês vão preparar um bolo com esta semente branca. E aí este bolo vocês vão comer. Vocês vão separar o ideal para a família de vocês. E eu quero que vocês façam uma coisa: durante 6 dias vocês vão colher e vocês não devem guardar para o outro dia. Lembra? Que é para ver se estão andando na lei ou não. Deus fala para eles assim: eu quero que vocês não guardem. Sobrou, joga fora, porque amanhã eu vou dar mais. Não é para guardar. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colher os 6 dias. Quando chegar no 6º dia, eu vou dar porção dobrada. E do 6º dia para o 7º, vocês vão poder guardar. Do 6º para o 7º, aí vocês podem guardar, porque no 7º, vocês não vão lá pegar. E essa foi a orientação de Deus para o povo. Dito e feito, queridos, o que aconteceu? O povo foi lá e pegou o maná. E pegaram, e aí com aquela mentalidade de escravo, eles pensaram assim: bom, eu peguei maná hoje, então eu acho que amanhã eu vou dormir até mais tarde. Vou guardar. Aí quem guardou, sabe o que aconteceu? Deu bicho e cheirou mal. 2 características interessantes. A primeira, que deu bicho, ela fala do individual. Ela é a pessoa que viu. Ela viu que deu bicho, ficou ruim. Mas ela cheirou mal para quê? Para que todo mundo soubesse que aquela pessoa, ela desobedeceu. Porque ela poderia muito bem, deu bicho, eu coloco aqui, eu vou enterrar aqui, ninguém vai ver, ninguém precisa ficar sabendo. Mas não era essa a orientação de Deus. Deus queria saber se o povo estava andando na lei. Cheirou mal, aí alguém, fulano guardou. Fulano guardou. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não confia no Senhor, porque ele acha que amanhã não vai ter. Mas Deus mandou ir lá, então tem que ir lá, vamos lá. E aí foi assim, o povo fez. No 6º dia veio mais, pegaram mais. E interessante, do 6º para o 7º dia, não cheirou mal, não deu bicho, porque foi conforme a palavra do Senhor. Mas esse povo não era fácil. Esse povo não era brincadeira. Porque Deus, até hoje, porque Deus fala assim: 6 dias vocês vão, no 7º dia não é para ir. Quando deu o 7º dia, o que aconteceu? Eles foram lá buscar maná. Mas quando eles foram, não tinha nada. Deus estava ensinando o povo a obedecer. Essa situação do maná nos ensina algumas questões, algumas lições que a gente pode aprender. Primeira lição: no deserto da nossa vida, Deus sempre provê a nossa necessidade de uma maneira especial. Essa lição é quase uma palavra profética. No meu deserto, no seu deserto, Deus sempre provê a nossa necessidade. Há quem não goste de ir para o deserto, porque quando a gente encontra na rua um crente, a gente fala o crentez, que ninguém entende, né? Só quem é crente entende. Então eu encontro com o Josué na rua e fala assim: e aí, varão? E aí o pessoal fala: mas quem é o varão? Está na bênção? Aí o Josué, que é crente, ele diz assim: não, meu irmão, eu estou na prova. E ele fala: será que é uma prova de faculdade, um concurso? Não, estou na prova. Ou então fala assim: não, estou no vento, eu estou no monte, eu estou no... O crente tem um jeito diferente de falar. Mas seja no monte, no vale, no vento, na tempestade, no mar, Deus sempre provê a nossa necessidade.
e de uma maneira que só Ele pode fazer. De uma maneira que tem a assinatura. Tem uma assinatura. Deus tem um jeito de fazer as coisas. Ele assina. Depois que Jesus morreu, encontrou com algumas pessoas ressuscitado, mas alguns discípulos falaram assim: nós vamos pescar. Nós vamos pescar. Foram lá para o meio do mar e começaram a pescar. De repente uma pessoa aparece assim na praia e fala assim: joga a rede do lado direito. Aí quando eles jogam a rede do lado direito, parecia que os peixes estavam esperando a ordem de Jesus para entrar na rede. Aí quando a rede fica cheia, eles falam assim: isso é coisa de Jesus. Jesus tem uma assinatura, Jesus tem um jeito, Jesus tem uma forma, Jesus tem um jeito de falar que a gente entende, Jesus tem um jeito de puxar a nossa orelha, que a gente não quer morrer, a gente quer viver para Ele a cada dia. Jesus tem uma assinatura, e no deserto da sua vida, o Senhor está escrevendo com você a sua história. No deserto da vida, Deus sempre provê a nossa necessidade de uma maneira especial. A segunda lição que nós vamos aprender com esse texto de Êxodo 16 é o mistério da provisão. Há um mistério da provisão. Porque uma pessoa com 10 filhos, ela foi lá e colheu grande quantidade, muita quantidade. E aí veio um outro com 20 filhos. 20 filhos, ele colheu menos. Mas na hora de fazer o bolo, o que pegou para o 10, deu para os 10. O que pegou para o 20, deu para os 20. O mistério da provisão. Deus sempre nos proporciona o necessário. É aquilo que você precisa. Quem pegou muito, como quem pegou pouco, recebeu o necessário, não sobrou. Porque às vezes a gente quer que sobre. Nós estamos sempre pensando em sobra, nós estamos sempre querendo que as coisas sobrem. Há um determinado momento que Moisés recebe um conselho de seu sogro Jetro e fala assim: Jetro chega para ele, vê o povo todo numa fila e Moisés ali ouvindo o que o povo tinha que falar e julgando a cada um. Jetro chama ele de canto e fala assim: Moisés, isso que você está fazendo não é bom. O povo está aqui cansado, você está cansado. Faz o seguinte, chama alguns homens aí que sejam idôneos, homens que sejam sábios, que sejam líderes aqui em Israel, e divide com eles essa carga. E Moisés falou para Jetro assim: mas rapaz, que bom conselho que você me deu. Aí Moisés vai orar a Deus, e aí Deus fala assim: pode escolher os 70, e olha que interessante, Deus fala assim: chama eles aqui, e eu vou tirar da porção que está sobre você, e vou distribuir entre os 70. Deus não chega e fala assim: olha, pode trazer os 70 aí, nós vamos mandar o Espírito para eles, todo mundo vai receber a porção. Mas não, Moisés, você tem o que você precisa para fazer a minha obra. Você não precisa nem de mais nem de menos, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Ele vai te dar aquilo que você precisa para você realizar a tarefa. Eu vou tirar de você e vou passar para eles. E é tão lindo, e vale a pena falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque chegou lá e colocaram lá o pessoal, só que tinha 2 que não estavam no meio da equipe. Eles não estavam ali naquele lugar, estavam em outro lugar. E aí quando o Senhor faz a consagração e que tira do espírito dele e coloca sobre aquelas pessoas, aqueles 2 que não estavam presentes ali naquele lugar, aonde eles estavam, eles começam a profetizar, porque eles receberam o Espírito, receberam a porção do Espírito. E Josué fica meio bravo e fala assim: o senhor só quer que eu proíba eles, só quer que eu detenha eles? E aí Moisés vai dizer assim: quem me dera que
todos recebessem a porção do Espírito de Deus. O que eu aprendo com isso? O que você aprende com isso? Porque o nosso Deus não é um Deus geográfico. O nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. É Deus que está aqui, Deus que está na tua casa, Deus que está no teu trabalho. É Deus que está ali e está cuidando de quem está no leito. Agora Ele está lá e está aqui. E Ele é Deus poderoso e está conosco. Aleluia. Esteja na provisão. Você está aqui orando pela sua família e a sua família vai ser abençoada por conta da sua atitude. E nem é porque você está aqui, mas é porque você confia no Senhor. Glória a Deus. Terceira lição que nós vamos aprender: a bênção de Deus consiste na obediência. A bênção de Deus reside na obediência. A bênção de Deus permeia a obediência. É a obediência que invoca o milagre de Deus para a sua vida. Note que quando Deus manda jogar fora, o povo jogou fora, acabou. Mas há um momento que Deus fala assim: agora é para você guardar. E quando você guarda, você está debaixo de uma palavra. E esta palavra é a palavra que vai guardar a sua vida. Da mesma forma que guardou aquele maná. Meus queridos irmãos, nos mais diversos níveis da nossa vida, a nossa bênção está na obediência. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer e reconhecer a autoridade de Deus sobre as pessoas. A obediência, meus queridos irmãos, é a chave da nossa bênção, da bênção de Deus na nossa vida. Porque se tem algo, irmãos, que Deus ama, é a obediência. Deus ama a obediência. Deus se alegra com alguém que é obediente, com alguém que sofre muitas das vezes, mas que mantém a sua palavra. A bênção de Deus está na obediência. Quando Abrão, ainda lá na terra de Ur dos Caldeus, recebe uma orientação da parte do Senhor, o que Deus vai dizer para ele? Vai, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. Eu não falei para onde você vai, mas uma coisa você tem que fazer: você tem que sair daqui. Você tem que sair desse lugar de idolatria. Você precisa sair daqui e eu vou te mostrar para onde você vai. Se Abrão fica naquele lugar, ele não recebe a bênção. Aí ele sai e Deus vai falar com ele, porque Deus reside na obediência. Da mesma forma, Jeremias estava em algum lugar, eu não sei onde Jeremias estava, e Deus vai falar para Jeremias: vai e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Onde Jeremias estava? Eu não sei onde ele estava, mas eu sei que ele tinha que sair de onde ele estava e ir lá para a casa do oleiro. Agora, para pensar comigo. Deus já não estava falando com ele? Deus já não falou para ele? Ele falou assim: vai lá. Ele não podia falar assim: já que o senhor está falando comigo, o senhor já não pode desenrolar o rolo aqui do que precisa acontecer? Eu quero que você vá lá. E Jeremias não fica assim: mas Senhor, por que o senhor quer que eu vá? Eu estou aqui tão tranquilo, por que o senhor quer? Irmãos, a obediência a Deus é algo que não admite esse questionamento. Nós devemos obedecer a Deus com o nosso coração, de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Não ficar questionando. Obedece e você vai ser abençoado. Obedece que vai dar tudo certo na sua vida. Aí Jeremias vai lá e aí Deus começa a falar com ele. Você está vendo? Está vendo esse vaso aí? Esse vaso aí é Israel, e eu vou fazer isso com Israel. Eu vou quebrar Israel, eu vou fazer de novo. Meus queridos irmãos, existe uma bênção na obediência. E nós temos que estar debaixo desta bênção. A quarta lição que nós vamos aprender em Êxodo capítulo 16. Existem coisas que Deus faz e existem coisas que nós devemos fazer. Deus não vai fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Então, se você pode orar, Deus não vai orar por você. Ah, pastor, mas isso não faz muito sentido. Deus vai orar? Faz sentido para nós.
quanto tempo nós gastamos da nossa vida para orar? Quanto tempo nós dedicamos para orar a Deus? Para falar com Deus? Não é o tempo que sobra. Eu vou dizer, já que eu estou aqui sem nada para fazer, eu vou orar um pouquinho. O irmão Celso pede para orar, chama para orar, vem aqui orar comigo. Irmão Celso, eu estou sem nada para fazer, então eu vou ir orar com você. Ou então ele fala assim, não Celso, eu vou no mercado, depois eu vou ali, depois eu vou na feira. Ué, eu não vou conseguir orar com você não. Aonde a oração está na lista de prioridades? Mas isso já aconteceu com um pastor, que o pastor estava lá orando, aí alguém chamou ele, pastor, você está fazendo o quê? Eu estou aqui orando, meu filho. Aí a pessoa falou assim, pastor, já que você não está fazendo nada, só pode me ajudar a fazer um negócio. Tem gente que acha que oração não faz nada. Existem coisas que você deve fazer e Deus não vai fazer por você. Ler a palavra. E não é só ler a palavra, irmãos. A gente tem que estudar a palavra. A gente tem que entender a palavra. E às vezes a gente precisa de um dicionário. Olha, para que uma pessoa fale o idioma, são necessárias 500 palavras. Você precisa conhecer 500 palavras para você falar um idioma, para você se virar. Para você dar seu jeito lá. Uma pessoa que conhece muito um idioma, ele conhece mais ou menos 2.000 palavras. Ele consegue usar 2.000 palavras. A Bíblia, meus queridos irmãos, ela tem mais de 8.000 palavras. É impressionante o número de pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem o que está escrito na Bíblia. Não sabem. Quando a Bíblia lá em Jó fala que o ímpio tem enxúndia nas ilhargas. Eu falei, pastor, eu não sei nem quem enxúndia e tampouco ilhargas. E sabe o que isso quer dizer? Gordura na barriga. Jó está reclamando com Deus, dizendo assim, está vendo o ímpio? O ímpio é gordo, porque tem o que comer. E eu, quando olho aqui para mim, eu consigo ver os meus ossos. É um termo da época. Ele passa bem. Jó está reclamando com Deus que o ímpio passa bem. E ele, que é fiel e que não tem nada contra ele, está passando aquela prova. Mas e até a gente entender isso? Então tem que ter essa disposição de entender o que o texto quer dizer. Por isso que é bom ler outras versões. Ler a Bíblia é algo que a gente deve fazer, deve compreender. É o que diz lá em Josué, quando Deus fala com Josué, ele fala assim, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, e não se aparte do livro desta lei. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, eu vou falar com você. Lê aí o texto. Entenda, compreenda, aplique e ensine. Porque, irmão, só sabe mesmo quem ensina. Porque quando a gente ensina, a gente tem que entender para poder transmitir para o outro. Nessa que você vai entender para transmitir para o outro, você acaba aprendendo. Tem o melhor jeito de aprender ensinando. Você vai estudar. Não, eu tenho que explicar isso. Você vai acabar aprendendo. Existem coisas que nós devemos fazer. Evangelizar, irmãos, é algo que nós devemos fazer. Há uma inversão. Né? Aqui nós temos uma inversão. Às vezes a gente acha que a gente tem que converter as pessoas. Mas esse não é o nosso papel. Esse é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes a gente quer ganhar a pessoa para Jesus. Então a gente fica assim, você vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, ele vai para o fogo. E aí teve aquele pastor que estava evangelizando uma casa. E aí bateu na porta uma senhora com os cabelos tudo para cima, as crianças gritando. E ele falou assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aquela mulher olhou para ele e falou assim, a minha vida já é o inferno. Fechou a porta. Meu Deus. Tem gente que só está pregando inferno. Nós temos que pregar Jesus.
Prega Jesus a tempo e fora de tempo. Aquilo que Jesus fez, quem Jesus é, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou. Prega Jesus. Mas convencer o homem, isso é tarefa do Espírito Santo. Você entrega a palavra, você semeia, você é o bom semeador, joga a semente. A semente na sua mão não tem efeito, ela só tem efeito quando você lança na terra, e a terra é o coração das pessoas. E quando você lança a palavra de Deus no coração das pessoas, ela frutifica. Seja o que for, faça um teste, faça uma prova com Deus. Pega um versículo simples e lança na vida das pessoas. Fala assim: olha, eu tenho uma palavra para te dizer. É só falar, só saca a palavra assim. Pega aquela pessoa, a pessoa não vai entender nada. Fala assim: ó, eu tenho uma palavra para dizer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Você vai ver que vai ficar remoendo, vai ficar remoendo. Vai ter hora que eu digo: o que você quis dizer com isso? Eu quis dizer que Jesus te guarda, Jesus te livra e Jesus quer te salvar. Lança a semente a tempo e fora de tempo, porque existem coisas que nós devemos fazer e é nossa responsabilidade. E a última lição, meus queridos irmãos, que nós vamos aprender com esse texto, e é muito importante que você entenda, que você compreenda: Deus avisa antes. Irmãos, Deus sempre avisa antes. Se você ficar atento, você vai ouvir Deus avisando as coisas acontecendo antes. Se você ficar atento, Deus vai falar e vai dizer: olha, vai vir um tempo assim, vai acontecer isso, não se turbe o seu coração, olha para mim, cuidado. Ele já te avisa antes que as coisas aconteçam. Por quê, pastor? Porque o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Deus tem segredos para nos entregar, e Ele fala conosco em segredos, Ele fala conosco em mistérios, Ele fala conosco em sonhos. Deus está sempre nos avisando. E o que eu quero te dizer nesta noite é que se você está entrando no deserto, Deus tem maná para você do céu, Deus tem recurso para você, Deus tem proteção para você, Deus tem nuvem de dia, coluna de fogo à noite, Deus tem água pura para você no meio do deserto. Deus há de preparar uma mesa no seu deserto. Se você está no meio do deserto, saiba que é o lugar do milagre de Deus, é o lugar da faculdade de Deus. Deus vai te ensinar e você vai sair daí forte, e você vai sair daí alegre, e esse testemunho que você está forjando no Senhor, ele será um instrumento para ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Você vai contar a sua história, e a sua história vai ser a mensagem que Deus quer pregar na vida das pessoas. É o que você viveu, é a sua luta, é a sua dificuldade, porque aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, no fim carregarão consigo os seus molhos. A lágrima que você lança hoje é a semente que o Senhor está regando, e vai crescer, e vai dar fruto, e vai te abençoar. E se você está saindo do deserto, levante as suas mãos, dá glória a Deus e conte o seu testemunho. Fale quem foi Jesus neste seu deserto, e você vai ganhar muitas almas para Jesus, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado na sua vida, na minha vida e na vida dos nossos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade no nome santo de Jesus.